É simplesmente natural sentir ansiedade nos dias de hoje. E eu não tô falando isso pra te desanimar, mas para que você possa acolher esse sentimento. Porque pensa comigo, a gente vive num mundo em que as informações levam apenas alguns segundos para ser construídas e publicizadas, sejam elas verdadeiras ou não. Em que as pessoas ficam famosas da noite pro dia ou perdem tudo na mesma velocidade. Em que a comida leva 5 minutos para ficar pronta. Como nós não sentiríamos ansiedade? É isso que eu me pergunto todos os dias. Então, antes de mais nada, vamos criar esse momento aqui mesmo, juntos, para validar essa sensação, para validar todos e qualquer um dos pensamentos que correm na nossa mente, nos mandando ser produtivos, nos mandando fazer isso, fazer aquilo e nunca parar. Não sei se vocês já enfrentaram esse momento, mas eu estive nele muito recentemente, em que descansar parece errado, sabe? Mesmo quando você tá exausto. Enfim, respira bem fundo e depois solta o ar bem devagar. Faz isso algumas vezes, retomando um pouco do poder que você tem sobre os teus pensamentos e sobre o teu corpo, e do qual você se aliena diariamente em troca do prazer imediato das redes sociais, dos jogos, dos alimentos ultraprocessados e sei lá mais o que. Você não, né? Nós, vamos ser sinceros. Mas fala aí, depois de respirar algumas vezes, não é gostoso lembrar de que a gente tá no controle? Oi, meu nome é Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista brasileira e eu tô ilustrando o meu próprio baralho de tarô. No episódio de hoje, eu vou ilustrar a carta do mundo e conversar sobre a ansiedade de vivermos os nossos sonhos. Você pode acompanhar essa série no meu podcast, no YouTube e em várias outras plataformas como Amazon, Spotify, etc. E você também pode me seguir no Substack e no Instagram para acompanhar as minhas HQs semanais. Algo que eu aprendi no início da minha vida adulta foi que eu só tenho capacidade de lidar com os meus sentimentos quando eu acolho eles. Pelo menos essa sou eu aprendi isso sobre mim. Mas eu acho que essa é uma grande verdade para todo mundo, é minha teoria. Então, com a ansiedade é a mesma coisa. Eu só consigo lidar com ela quando eu a acolho, quando eu me aproprio desse sentimento. Validar um pensamento ou uma emoção não é sinônimo de concordar ou de se apegar a qualquer um deles. Validar é, puramente, reconhecer que eles existem e aceitar eles. E aceitar as circunstâncias em que a gente se encontra é um passo inevitável para conseguir mudar elas. É como eu sempre digo, não existe outra maneira de fazer um sentimento passar que não seja sentindo ele. Da mesma forma, não tem como fazer uma situação terminar sem antes a gente aceitar que ela existe. E aceitar é muito diferente de se entregar, de desistir. Eu sei como é. Às vezes a gente se mantém em negação porque parece que se a gente admitir que está sofrendo, a gente vai sofrer ainda mais. E existe um paradoxo muito interessante nessa dinâmica. Enquanto a gente pensa que estar alheio às nossas emoções nos protege delas, a gente ao mesmo tempo está apegadíssimo àqueles pensamentos que parecem nos manter no controle da situação. Por exemplo, eu preciso me preocupar com o dinheiro, porque se eu não me preocupar, eu perco o controle. Mas é justamente esse pensamento que nos mantém apegados ao sentimento de desespero por não ter todo o dinheiro de que a gente precisa ou quer desfrutar. Se eu me preocupo, eu sinto ansiedade. Eu não sinto ansiedade antes de me preocupar. Raras as vezes, a não ser que eu tenha alguma condição que causa isso, né? Nossas emoções, na grande maioria das vezes, são uma reação ao nosso modo de pensar. Apesar de, sim, existir como a gente ter sentimentos, mesmo sem ter tido o raciocínio que constrói esse sentimento, esses casos são mais raros. Geralmente, nossas emoções são uma reação aos nossos pensamentos. Bibi da edição aqui, eu só gostaria de comentar que eu li 3 estudos sobre pensamentos e emoções e a relação que eles têm. Um deles tinha uma correlação entre pensamento, emoção e também os comportamentos que decorrem dessa relação. Mas eu li esses estudos quando eu gravei esse episódio pela primeira vez em 2024 e não reli eles antes de regravar o episódio. E aí, depois que eu
que eu gravei agora e estava editando, eu fui dar uma revisada nesses estudos para ter certeza de que a minha afirmação estava correta. E com base só nesses 3 estudos, eu não tenho como afirmar que na maioria das vezes são os nossos pensamentos que geram a emoção. Mas porque nós estamos constantemente ansiosos, quando eu escrevi o roteiro para esse episódio, a minha linha de raciocínio foi essa. Se a gente está constantemente pensando, recebendo informação, a gente está constantemente tendo reações emocionais. Foi isso que eu quis dizer e talvez não tenha ficado muito claro, mas fica aí o esclarecimento. Então perceba que o ato de aceitar uma circunstância com a nossa mente é também exercitar nossa capacidade de soltá-la, de permitir que ela passe, de parar de sentir ela. E no caso, quando a gente para de se preocupar com a circunstância e a gente se permite vivenciar, experienciar ela, é como se fosse o primeiro passo, como eu falei, para transformar essa circunstância em outra coisa. Se você se aceitar com ansiedade, não se preocupa. Você não vai estar amplificando essa ansiedade. Você vai estar simplesmente tomando consciência dessa circunstância para, daqui para frente, modificar ela. Eu lembro que, por volta ali de 2015, começou a ser muito interessante ter ansiedade. Era legal poder twittar sobre as dificuldades que a gente enfrentava por ter ansiedade. Era incrível poder justificar nossas atitudes questionáveis através desse autodiagnóstico. E acredito que essa moda ainda exista bastante na internet. Esse discurso gera mesmo muitos likes. Provavelmente porque a grande maioria das pessoas consegue se identificar com ele. Como eu falei antes, como não sentir ansiedade no mundo que a gente vive? E só aí, muitas pessoas já encontram uma resistência em curar ou diminuir sua ansiedade. Elas querem pertencer, querem se identificar com os outros. Eu, Bibiana, raramente sinto ansiedade. Mas não foi sempre assim. Já houve períodos em que eu fui medicada para lidar com ela e também já tive síndrome do pânico. Eu não sou estranha a essa experiência. Eventualmente, eu ainda experiencio ansiedade, né? Afinal, eu sou tão humana quanto qualquer outra pessoa. Eu também sou atingida por 1 trilhão de conteúdos e informações no dia a dia. Só que eu trabalhei muito para desenvolver a minha capacidade de regular minhas emoções. E tô aqui falando sobre isso nesse episódio para talvez encurtar um pouco o caminho de você que está ouvindo. Um comentário bem recorrente nas minhas publicações, que falam, né, sobre autocuidado, acolhimento e tal, tem mais ou menos o seguinte tom: como parar de sentir que eu tô atrasado na vida? Essa é uma pergunta que eu leio com bastante recorrência. E eu vou rebater essa pergunta com outra, mas você não precisa responder. Eu só te peço para refletir sobre ela por um momento. Por que você acha que você está atrasado na vida? Você provavelmente vai pensar algo como: porque eu tenho tal idade e nessa idade eu já deveria ter tal coisa. Porque eu já estou fazendo tal coisa há tantos anos e ainda não cheguei na minha meta. É algo nessas linhas, né? Se eu não acertei, me conta aqui nos comentários por que você tem a impressão de estar atrasado. Eu genuinamente quero saber. Toda a ideia de atraso implica entender o tempo como um fator linear. Presta atenção nisso. E é bem desafiador trabalhar na prática com a ideia de não linearidade do tempo. A gente está acostumado a pensar de maneira linear e essa ideia tem muito a ver com a forma como nós entendemos o tempo. A gente pensa que as coisas têm uma estrutura passado, presente e futuro, ou então presente, futuro próximo e futuro distante. Seguindo essa estrutura de pensamento, é muito fácil sentir ansiedade, porque em todos os lugares a gente está recebendo informações determinantes sobre o que fazer em cada um dos momentos da nossa existência. De manhã eu acordo, trabalho, de meio-dia eu como e de noite eu durmo. Aos 18 anos eu decido o que fazer, aos 30 anos eu tenho que ter uma família, aos 50 eu tenho uma crise de meia-idade, aos 80 eu tomo remédio até a hora de morrer. Agora me fala, você realmente quer ter tudo resolvido aos 25 para poder definhar em paz durante a aposentadoria? E na real, vamos ser mais sinceros ainda, você acha mesmo que você vai ter tudo resolvido antes dos 30? Fala sério, tem que ser muito burro para pensar assim. Sério mesmo, sério mesmo. Será que esse discurso não tá servindo a interesses alheios ao teu bem-estar? Será que esse discurso de linearidade não está sustentando uma estrutura
chamada capitalismo, que somente beneficia os donos do capital, e você e eu somos somente massa de manobra para fazer essa estrutura se sustentar nesse lugar? Será que não é isso? Quando eu penso linearmente, é muito fácil encontrar frustração, porque a linearidade se sustenta por meio dessa ideia fixa de que existe uma ordem certa para as coisas acontecerem. Quem foi que disse que você precisa entrar na faculdade aos 18? Eu sou muito fã da faculdade, acho que todo mundo deveria fazer. Primeiro que todo mundo deveria ter acesso a ela, né? Mais importante do que tudo. Mas por que você tem que fazer isso aos 18 anos? Por que você tem que saber qual carreira você quer seguir logo depois da faculdade? Isso nem é realista. Mesmo que você consiga entrar na faculdade, se formar e seguir essa carreira até o resto da tua vida, você não acha que é possível que você vai encontrar frustrações ao longo do caminho? É claro que vai, porque essa é a vida, simplesmente. E aí, para lidar com essas frustrações, você vai engolir as coisas e falar: ah, a vida é assim mesmo. E aí, se aposentar finalmente para poder descansar. É isso. Isso é estar vivo? Sério? Eu, sinceramente, eu acho um saco isso. Eu acho essa ideia muito idiota. E eu perco um pouco de respeito pelas pessoas que pensam dessa maneira, sabe? Eu realmente, assim, perco um pouco de respeito quando a pessoa acha que o filho dela tem que fazer X e depois Y e depois Z, porque senão algo sobre a maneira como a maternidade, a paternidade foi desenvolvida vai estar errado. O que as pessoas vão pensar se o meu filho não estiver concursado aos 30 anos? Meu Deus do céu. Bibi Editora aqui, só para explicar, porque o óbvio precisa ser dito, né, ainda mais na internet, que eu não tô aqui pregando que a gente deveria ser super irresponsável e viver a vida de qualquer jeito, sem nenhum tipo de estrutura. O que eu tô falando é que a gente não precisa seguir a estrutura imposta pelo sistema capitalista e linear em que a gente vive. Eu acho que muitas vezes essa ideia de que a vida precisa ser linear e tem ordem para as coisas acontecerem é uma distração dos reais problemas que a gente enfrenta. Como, por exemplo, a distração de percebermos que o capitalismo nunca funcionou, né? E aí a gente precisa dessa ordem invisível nos dizendo que a gente tem que se formar, tem que ter uma carreira sólida, tem que fazer tal coisa e aos 30 anos tem que ter tudo resolvido, sei lá. Porque aí a cobrança, ela vira individual, a gente se cobra, ao invés de cobrar o sistema, ao invés de nos dar conta de que a vida seria muito mais fácil e nós teríamos acesso à comida, à moradia, se a gente não vivesse nesse sistema. E aí, atualmente, a minha geração, e talvez as outras também, não sei, tem frustrações muito válidas que são quando a gente compara a nossa existência com a existência dos nossos pais nessa idade que nós temos hoje, né? Na minha idade, os meus pais já eram pais e já tinham casa própria, né? Terreno, casa, carro. E ter acesso a essas coisas hoje não é tão fácil e não é mesmo. Só que aí a gente tá lutando contra nós mesmos, falando, pô, eu sou um fracasso, porque eu não consegui conquistar essas coisas, quando na verdade a gente deveria estar olhando para o sistema. O sistema capitalista nos anos 90 estava em outro lugar. Ele acontecia de outras formas. A gente está vivendo efeitos do capitalismo tardio. E por que eu enfio o capitalismo em todos os meus vídeos? Porque essa estrutura sistemática de opressão, ela está infiltrada em absolutamente toda a nossa experiência de estarmos vivos. Ela está infiltrada nas nossas relações, quando nós brigamos por não ter dinheiro suficiente para fazer tal e tal coisa dentro de casa, quando a gente não consegue apoiar os sonhos dos nossos filhos porque a gente não tem como bancar esses sonhos. Essa estrutura está infiltrada na nossa saúde porque a gente precisa ter acesso à comida que fica pronta rápido para poder voltar a trabalhar em 1 hora. Isso falando para quem mora no interior, né? Porque quem mora nas capitais eu nem sei como é que é o horário de almoço. Então não dá pra
pegar os vegetais na fruteira, que ainda assim já estão cheios de veneno, e fazer a nossa comida do zero, porque isso é muito trabalhoso e a gente não tem tempo de vida para isso, porque a gente precisa trabalhar 8 horas por dia, mais pegar transporte, mais fazer hora extra, mais ter mais de um emprego para conseguir pagar para ter onde morar, num planeta em que nós somos a única espécie que tem que pagar para sobreviver. Então, sinceramente, se você acha que você está atrasado na vida, ao invés de se olhar no espelho com desdém, começa a olhar para os ismos estruturais a que você está submetido e começa a se organizar e se movimentar para se posicionar contra eles. Capitalismo, racismo, machismo e algumas IAs também, homofobia, gordofobia, blá, 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 blá. O autoconhecimento e as nossas lutas pessoais para que a gente consiga autorregular nossas emoções, para que a gente se conheça melhor, tudo isso é muito importante e, na minha opinião, é passo número 1 para que a gente sobreviva a esse mundo. Mas chega um momento que a nossa percepção precisa transcender o individual. Não para que a gente justifique nossas dores e fique parado no lugar. Tipo assim, ai, nossa, o mundo é assim mesmo, não vai mudar. Muito pelo contrário. Para que a gente consiga construir respostas através do pensamento producente, através de identificarmos nossas necessidades e a maneira mais eficiente de atendê-las. E aí a gente chega na Carta do Mundo. O tema principal desse arcano é a integração cíclica. Aqui é onde todos os aprendizados anteriores culminam e onde é possível transcender qualquer desafio. A simbologia dessa carta anuncia vitória, aceitação, reconhecimento, sucesso, liberdade e consciência cósmica. O mundo é o último arcano maior e ele finaliza uma jornada com essa sensação de completude que só pode ser acessada quando compreendermos que o término de um caminho é o começo de outro. Portanto, não há por que ter pressa. O processo é infinito. Isso é pensar de forma cíclica e não linear. Eu falo bastante sobre essa estruturação de pensamento, que eu chamo de pensamento producente, no episódio 2 e 3 do meu podcast. Para justamente eliminar essa ideia de atraso e também para eliminar a culpa proveniente de sistemas lineares, eu idealizei em 2023 o planejamento circular, que é tema central do episódio 10. Você pode assistir esse também, caso você, ainda assim, se sinta um bosta por estar atrasado na vida. Eu utilizo a estrutura de planejamento circular desde julho de 2023 e ela tem mesmo me ajudado bastante com essa sensação de atraso, porque a progressão dentro de um planejamento circular acontece em espiral. Se a gente pensa de maneira circular, a gente percebe que não tem como voltar para um ponto anterior, porque progredir é consequência da consistência natural do planejamento. Não existe uma linha de chegada, mas um processo que pode ser sempre bem aproveitado. Então, para que a pressa? Sempre que a gente chegar a algum lugar, a gente vai querer chegar no próximo lugar. Nosso maior erro é não tomar consciência disso e viver pela meta. A gente precisa viver pelo processo. Se o processo não tá bom, é preciso se perguntar: por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Faz sentido mesmo eu estar buscando isso aqui? Por experiência própria, eu posso dizer que responder não para essas perguntas vem com um brinde maravilhoso, que é a sensação de liberdade, quando a gente solta uma meta que nos faz sofrer durante o processo. Eu espero que esse episódio te traga um pouco de clareza, e ainda assim imagino que várias perguntas tenham surgido junto dele. Se esse é o seu caso, você pode participar das minhas lives semanais toda segunda às 10 horas. A gente faz leituras de tarô para a semana nessas lives, bate um papinho e também fala mais profundamente sobre cada um dos arcanos que eu estou ilustrando. Você também pode comprar a minha agenda de planejamento circular para colocar em prática a integração desse novo modo de pensar. É só acessar meu site bibilandia.co. E se você gosta das minhas HQs, você também pode comprar o meu livro Luz no Fim do Túnel. Luz no Fim do Túnel. Ele tá disponível também na versão digital agora lá no meu site. Tchau!